Números 10. E no capítulo de hoje fala sobre a organização final de Israel rumo a Canaã. Então o povo começa a se organizar uma última vez e eles vão começar a caminhar para a terra prometida, né? E fala sobre as trombetas, que as trombetas tinham que tocar como sinal que o Senhor estava ali guiando, né? Fala que a nuvem acompanhavam eles ali o tempo todo. Então o que fala sobre tudo isso, né? O que esse capítulo pode nos trazer? Querendo ou não, eles estão se organizando, caminhando, indo rumo à terra prometida que Deus deu. E da mesma forma, gente, somos nós hoje em dia, né? A gente vê que a caminhada cristã exige que a gente caminhe, exige que a gente obedeça a Deus, cumpra a vontade dele e receba o comando dele. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que Deus dá a terra prometida para todos, né? Esse é o objetivo, nós alcançarmos aquilo que ele prometeu. Mas para isso a gente precisa caminhar, mas para isso nós precisamos fazer por onde, mas para isso a gente tem que guerrear no meio do caminho, a gente tem que batalhar, a gente tem que buscar a direção, porque só Deus para nos direcionar realmente para a terra prometida. Então a gente precisa entender que Deus ele faz a parte dele, mas exige um esforço nosso também, porque muitas vezes as pessoas confundem, Deus vai fazer, ele faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também que temos que caminhar. Ele pode dar a terra prometida, ele mostra, ele fala, eu vou capacitar vocês de guerrear, de lutar, de conseguir, né? Faça tudo de acordo com o que eu tô mandando e ordenando que vocês vão conseguir alcançar, mas somos nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que temos que trilhar o nosso caminho. Então a gente precisa realmente muitas vezes parar de colocar tudo a culpa em Deus, tudo na conta de Deus, sendo que nós que temos que fazer a nossa parte. Deus não precisa ser lembrado de nada, Deus não precisa você ficar lá exigindo, relembrando, cobrando Deus de nada, não. Foi o que eu falei. Ele já fez muito por nós, entregando o seu filho para morrer, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. Mas ainda ele continua ao nosso lado durante a nossa caminhada. Ele continua nos coordenando, nos comandando, nos livrando, nos dando capacidade para lutar contra os nossos inimigos. Mas somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que depender dele e obedecer. Então, que a gente possa realmente buscar isso, buscar entender, gente, que Deus, ele quer o melhor e o bem para todos os seus filhos. Mesmo que muitas vezes aos olhos humanos não pareça isso, mas ele quer, ele é um pai que ama, é um pai que disciplina, um pai que quer o bem e o melhor de nós. Ele quer fazer de nós pessoas melhores do que nós éramos. Mas para isso na nossa caminhada exige renúncia, esforço, você se comprometer com a palavra dele, ter responsabilidade, negar o seu próprio eu. No meio do caminho você vai ter realmente que transformar a sua mente, transformar daquilo que você era. Mas você precisa caminhar, você precisa fazer. Mas muitas vezes fica lá parado e fala, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus, ele não vai fazer se você não der o primeiro passo, se você não pedir pra ele e agir, porque muitas vezes fica só pedindo e não faz nada por onde, não age. Não, vamos supor, não, Deus disse que vai me dar um emprego, aí você fica parado. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que ir. Gente, Deus ele faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não se engane que você vai ficar parado, senão seria muito fácil, né? Todos nós cristãos só vamos ficar parados, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, vamos ficar lá parados, porque Deus vai fazer. E não é assim que funciona, né? O povo ia chegar, ia alcançar a terra prometida, mas eles tinham que ir caminhar, eles tinham que chegar até lá, e ainda no meio do caminho ainda tinha que lutar, guerrear, né? Porque Deus pede para separar o exército mesmo. Por quê? Porque eles teriam que usar o exército. Então, que a lição de hoje fica, gente, Deus ele faz, mas nós que temos que dar o primeiro passo. Deus ele promete, ele mostra, mas nós que temos que guerrear, nós que temos que lutar, através dele nos capacitando, mas é nós que temos que fazer a nossa parte. Não fique você aí sentado esperando que Deus vai fazer alguma coisa, não. A gente precisa agir, a gente precisa lutar contra todos os inimigos que a gente encontrar pelo caminho, através do poder de Deus, através dele estando ao nosso lado, mas é nós que temos que dar o primeiro passo. Somos nós que estamos trilhando esse caminho, somos nós que estamos fazendo essa caminhada. E Deus está no nosso lado, nos ajudando, comandando, nos auxiliando, mas é nós que temos que fazer a nossa parte. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até a próxima devocional. Tchau!